E se eu lhe dissesse que o Evangelho de Jesus Cristo não começou a ser contado em Belém? E se a história da redenção, da cruz e da ressurreição já estivesse sendo escrita, em sombras e símbolos 2 milênios antes do primeiro Natal? Muitos olham para o Antigo Testamento e veem um conjunto de leis, histórias e profetas. Mas por trás da cortina do tempo, Deus estava pintando uma obra-prima. E o primeiro grande protagonista dessa saga cósmica foi um homem chamado Abrão, que mais tarde conheceríamos como Abraão. Hoje, não vamos apenas revisitar a história do pai da fé. Vamos decodificar como cada passo de sua jornada, cada promessa, cada teste, cada sacrifício era, na verdade, um eco distante da voz de Cristo. Vamos descobrir como Abraão, de fato, viu o dia do Senhor e se alegrou. Fique comigo. Nossa jornada começa em Gênesis capítulo 12. Deus se aproxima de um homem de Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, e lhe faz um chamado radical. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pense na magnitude disso. Deus não deu um mapa. Não deu um destino final, claro. Ele deu apenas uma direção. Vá. E junto com a ordem veio uma promessa de 7 partes, culminando em uma que mudaria o mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não questionou. Ele obedeceu. Ele trocou o conforto do conhecido pela incerteza da promessa. Por quê? Porque ele tinha fé. O livro de Hebreus nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé de Abraão não era um salto no escuro. Era um passo firme na luz da palavra de Deus, mesmo que ele não pudesse ver todo o caminho à frente. Essa fé primordial é o fundamento do Evangelho. Paulo, em Romanos 4, argumenta que Abraão foi justificado, considerado justo diante de Deus, não por suas obras, mas por sua fé. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Este é o mesmo princípio que nos salva hoje. Não somos salvos pelo que fazemos, mas por crermos naquele que fez tudo por nós, Jesus Cristo. A justificação pela fé não foi uma invenção do Novo Testamento. Ela foi demonstrada na vida do primeiro patriarca. Anos se passaram. A promessa de um filho, Isaque, se cumpriu milagrosamente. Isaque era o filho da promessa, a personificação da esperança de Abraão. E é aqui, no auge da alegria, que a fé de Abraão enfrenta seu teste supremo. Gênesis 22. Deus diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Conseguimos sequer imaginar a agonia no coração daquele pai? A lógica humana grita. A promessa parece se desfazer. Como todas as nações seriam abençoadas através de um filho que estava prestes a ser sacrificado. Mas a resposta de Abraão é uma das demonstrações de fé mais profundas de toda a Bíblia. Ele não hesita. Na manhã seguinte, ele racha a lenha, prepara o jumento e inicia a jornada de 3 dias. No caminho, Isaque, carregando a lenha para seu próprio sacrifício, pergunta: Pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é uma profecia poderosa. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Em hebraico, Yahweh Yireh. No topo do monte, Abraão amarra seu filho, levanta o cutelo, e o anjo do Senhor o impede. Um carneiro é providenciado, preso pelos chifres num arbusto. Isaque é poupado. Mas você vê a conexão? Você enxerga a sombra do Calvário projetada no Monte Moriá? Um pai oferece seu filho único e amado. O filho carrega a madeira de seu próprio sacrifício. O sacrifício ocorre em Moriá, na mesma cadeia de montes, onde séculos depois Jerusalém seria construída e Cristo seria crucificado. Abraão profetizou que Deus proverá o cordeiro. E 2000 anos depois, João Batista, ao ver Jesus, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Isaque nunca foi sobre Deus desejar a morte do menino. Foi sobre Deus pintar um quadro vivo do Evangelho. Foi para mostrar ao mundo, através da agonia de um pai e da submissão de um filho, o custo da nossa redenção.
Abraão recebeu seu filho de volta, uma espécie de ressurreição, prefigurando a ressurreição real e vitoriosa de Jesus Cristo. A conexão não para por aí. Uma parte central da promessa a Abraão era que sua semente ou descendência seria numerosa como as estrelas. Por séculos, isso foi entendido primariamente como uma referência ao povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, nos dá a interpretação divina. Ele escreve: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Paulo está nos dizendo que o cumprimento final e singular da promessa não era um povo, mas uma pessoa. Jesus Cristo é a semente de Abraão. É através dele, e somente dele, que a bênção prometida a Abraão finalmente alcança todas as famílias da terra. Isso redefine tudo. Significa que ser um filho de Abraão não é uma questão de linhagem sanguínea, mas de fé. Em Gálatas 3:29, Paulo conclui: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você tem fé em Cristo, não importa sua nacionalidade, sua etnia ou seu passado, você foi enxertado na família de Abraão. Você se torna um herdeiro da mesma promessa, um beneficiário da mesma graça. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus faz uma declaração chocante aos líderes religiosos de sua época. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Eles zombaram. Você nem tem 50 anos e viu Abraão? A resposta de Jesus foi ainda mais poderosa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava afirmando que Abraão, pela fé, olhou através dos séculos. Ele não compreendeu todos os detalhes, mas no chamado para uma nova terra, na promessa de uma semente e no sacrifício no Monte Moriá, ele vislumbrou o plano redentor de Deus. Ele viu o dia em que Deus proveria o cordeiro definitivo, e ele se alegrou. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, é o prefácio do Evangelho. É a prova de que Deus sempre teve um plano centrado em seu Filho Jesus Cristo. A mesma fé que justificou Abraão é a fé que nos justifica hoje. O mesmo Deus que proveu um carneiro para Abraão, proveu seu filho por nós. E o mesmo chamado que Abraão recebeu para sair e seguir ecoa em nossos corações hoje. O chamado para deixar para trás o que nos prende e seguir a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Que possamos, como Abraão, ver o dia de Cristo em todas as Escrituras e nos alegrar.